Boa tarde a todos, como vão? Tudo bem? Sou Luiz Paulo, do Jus Brasil, sou um dos culpados pela empresa, né? É um baita prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. E hoje a gente tem três visitas extremamente importantes, que muitos nos honram estar aqui junto conosco hoje na Arena do Jus Brasil. E a gente vai aqui falar um pouquinho sobre regulação da inteligência artificial dentro do CNJ. Então já passo a palavra para a Ana, que será a nossa hostess. Por favor, fique à vontade e toca o barco, Aninha. LP, muito obrigada. Obrigada por ser o culpado da gente ter o Jus Brasil na nossa vida, tornando tudo um pouco mais fácil. É um prazer fazer essa moderação. Dois amigos, dois especialistas na temática da inteligência artificial. Acho que vocês devem, talvez, acompanhar um pouco mais de perto ou não, mas a gente tem discutido a temática da regulação da inteligência artificial no Brasil desde 2020. A gente tem um projeto de lei que já está muito avançado no Senado Federal, discutindo a temática de inteligência artificial e procurando entender qual que é o grau certo de regulação. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente geralmente tem uma polarização. Tem aqueles que são grandes incentivadores e que veem como que a inteligência artificial pode trazer benefícios para a humanidade, pode ajudar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pode ajudar na diminuição das desigualdades sociais e econômicas que a gente tem no Brasil e no mundo, mas existem também aqueles muito cautelosos com relação à inteligência artificial e preocupados com os potenciais danos que a inteligência artificial pode trazer. E entre esses danos existem preocupações em torno de vieses, preocupações em torno de discriminação, preocupação em torno da utilização de dados pessoais pela inteligência artificial e uma reflexão importante de como que a gente pode achar um equilíbrio em termos de nos aproveitarmos dessa tecnologia super disruptiva, mas garantirmos a proteção do indivíduo, a proteção da sociedade nesse contexto todo. E quando a gente discute a inteligência artificial, a gente fala muito acho que das palavras que estão na chamada para esse painel, né, que são ética, transparência, governança, mas a gente tem muita dificuldade de entender exatamente como é que essas palavras podem ser traduzidas, tanto num escopo maior de desenvolvimento ético da inteligência artificial na sociedade como um todo, e também num contexto do uso da IA, especialmente no poder judiciário, né? E no poder judiciário, acho que acima de todas as outras utilizações, o desafio é muito grande de como qualificar essas preocupações que a inteligência artificial traz e ter nortes, balizadores muito claros para a utilização dessa tecnologia dentro do Poder Judiciário. Luiz Fernando teve a oportunidade de participar de um grupo de trabalho atualmente existente dentro do CNJ, que tem Fabrício também, e que faz parte dessa discussão de procurar entender esses desafios da inteligência artificial e, de alguma maneira, estabelecer alguns balizadores para o uso da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos tanto um relatório que procurou identificar hoje em dia, como é que esse uso é feito por magistrados, o quão transparente esse uso é dos magistrados, porque muitas vezes a gente tem a natureza humana, né? Das pessoas que por vezes usam a IA e não contam que estão usando, e a dificuldade da gente institucionalmente organizar esse uso da IA para entender as suas implicações. Então, com isso, queria passar inicialmente a palavra para o Luiz Fernando, para ele contar um pouco o que foi esse trabalho dentro do CNJ e quais são os principais achados das pesquisas que vocês fizeram lá dentro. Muito obrigado, Anne, pela introdução. Prazer estar aqui com vocês na Arena Jus Brasil. Obrigado pelo convite, Luiz Paulo. Satisfação estar com o Fabrício, que é um grande amigo de longa data, além do maior especialista, certamente, em matéria de direito digital do Brasil nesse momento, que é meu colega do GT, né, lá no CNJ. Esse GT foi criado pelo ministro Barroso em dezembro do ano passado, tem 30 especialistas, incluindo o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a professora Laura Schertel Mendes, que atuaram no PL, que você fez referência,
né, que está no Senado. Então, sim, a ideia da regulação da IA no judiciário, IA generativa, porque lembra vocês que a IA, por si só, aquela clássica que já vínhamos utilizando para classificar processo, para identificar processos vinculados a um enunciado, a uma decisão, né, de efeito vinculante, já existia. Né? Já vem sendo utilizado, no Supremo o Vitor faz isso, na STJ o Atos faz isso, mas estamos falando aqui de uma outra IA, a IA generativa. E para isso a resolução realmente não atendia, ela foi feita 3 anos atrás somente, mas antes da IA generativa chegar para o usuário, digamos assim, ordinário como nós. Bom, se há uma preocupação que nós tivemos no GT, e eu acho que o Fabrício também poderá ajudar a gente a explorar isso, é que ninguém quer ser julgado por robô. Né? Nenhum brasileiro, nenhuma empresa pretende admitir a hipótese de ser julgado por um sistema, né, que não vai olhar as peculiaridades do caso concreto. Mas como fazer para garantir que o magistrado efetivamente vai debruçar-se sobre o seu caso? Temos vários caminhos possíveis. O que estamos hoje propondo na minuta que foi divulgada e que foi submetida a uma audiência pública 1 mês atrás. Então, nós já temos, evidentemente, nessa minuta que nós divulgamos, né, e que está no YouTube, a audiência pública, quando ela foi debatida, aliás, já é a segunda audiência pública mais assistida na história do CNJ, com 15 mil visualizações. Aliás, esse número já é da 15 dias atrás, capaz de ter aumentado já. O que mostra o interesse do tema, né? E nessa audiência pública, nós divulgamos uma pesquisa que foi feita com juízes e assessores do Brasil inteiro, respondendo um pouco o que a Ana colocou. Hoje, 27% dos magistrados já reconhecem estar usando alguma solução de IA, né, para o seu ofício. E 48% dos servidores do judiciário reconheceram também estar usando. Detalhe que 83% deles não dizem que estão usando. Responderam à pesquisa, né, mas não dizem no seu ambiente de trabalho que estão usando. Então, isso mostra, evidentemente, que há um receio de estar usando ela, até porque não está regulamentado, né, mas que existe muita vontade de usá-la. 94% dos respondentes disseram que gostariam de ter treinamento para usar IA. E, sem dúvida, é possível a gente cogitar e bolar um sistema de IA que ajude o judiciário a responder mais rapidamente às demandas. O ministro Luiz Felipe Salomão recentemente saiu da Corregedoria Nacional de Justiça, e quando saiu ele fez um levantamento dizendo o seguinte: olha, quando criou-se o CNJ, né, quase 20 anos atrás, 82 milhões de processos havia no Brasil em curso. Hoje nós temos 83. Então, ele pergunta, será que estamos enxugando gelo depois desses 20 anos, aumentando o juiz, aumentando a infraestrutura tecnológica? Não acho que estamos enxugando gelo. Nós, na verdade, tivemos um aumento do acesso, uma ampliação do acesso ao judiciário, as defensorias públicas começaram a funcionar bem melhor nesses últimos anos, mas o fato é, o judiciário não está conseguindo julgar mais processo do que entra. Independente de a gente ter aumentado a produtividade, não estamos conseguindo entregar mais do que entra, e está aumentando o estoque. Então, nós temos que ter uma abordagem para isso. Senão, vai aumentar o tempo médio de espera, que não queremos que aconteça. E, francamente, é possível cogitar a IA para, por exemplo, elaborar o relatório de um voto, né, num tribunal, ou o relatório de uma sentença, que é basicamente uma parte descritiva do processo, do passo a passo do processo, e que é neutra em termos de valoração. Quer dizer, esperamos que seja neutra, né, quanto à sua valoração. E por que não usar IA para ganhar tempo também na fundamentação das decisões judiciais, desde que seja o magistrado que decida? E aí eu queria puxar o exemplo do TJ do Rio. O TJ do Rio já está com uma IA personalizada, corporativa, funcionando. O Assis vai ser apresentado nacionalmente no dia 31 de outubro. E é um software maravilhoso. Vocês, por acaso, tiveram a oportunidade de vê-lo, de usar, o magistrado sobe os seus modelos de sentença, a gente sobe lá 3.000 sentenças que ele tenha feito na carreira, o software vai absorver o estilo redacional do magistrado, ele vai percorrer todos os processos da base de dados do tribunal, e vai fazer o RAG, né, que é uma espécie de indexação dos processos para facilitar e agilizar e baratear, em termos de tokens, né, a cada pesquisa posterior. E aí o magistrado chega para usar o sistema, digita o número do processo e ele já vai dar uma série de opções. Entre elas tem lá fazer relatório. O processo vai produzir uma minuta em texto do relatório.
Para que o magistrado possa avançar à próxima etapa, que é gerar a fundamentação, ele vai ter que dar os parâmetros da decisão. Tipo, eu quero julgar procedente ou improcedente, eu vou aplicar uma multa, eu vou condenar isso ou aquilo, né? De forma que o sistema fará uma minuta com base naquilo que o magistrado disse para fazer. E a parte dispositiva, que é aquela, né, último parágrafo lá da sentença ou acórdão, o voto, né, o magistrado terá que escrever. Isso o sistema não produz. Eu falo isso porque na primeira minuta, do primeiro modelo do sistema, ele tinha um botãozinho lá, gerar decisão. Mas, confesso a vocês, eu fiquei apavorado quando eu vi. Porque o tal do gerar decisão, aí sim você estaria entregando a decisão para o computador, né? E por mais que você diga, mas eu posso revisar depois. Sim, tudo bem, você pode revisar depois. O nosso problema é o seguinte, eu não estou preocupado com um bom magistrado. O bom magistrado que vai olhar o processo, vai olhar os pedidos da inicial, vai olhar essa minuta, que às vezes pode ser a assessoria fez também. A assessoria pode ter feito com o ChatGPT e passar para o magistrado sem dizer para ele que foi no ChatGPT, né? Mas o fato é, o bom magistrado ele vai revisar, estou tranquilo. O meu medo é o mau magistrado, aquele que já está dependente de uma visita da corregedoria, aquele que já não consegue despachar os processos nos 100 dias, né? Que quando chega a visita, a inspeção anual, ele dá um monte de despacho balão, ouça o Ministério Público, ouça a parte contrária, não sei o quê, e na prática não decide. E esse magistrado é que tem a tendência a subir os processos numa inteligência artificial, pegar uma centena de sentenças automatizadas e subir na plataforma. É isso que não queremos ter. E é por isso que a regulamentação ela está muito voltada a um software corporativo. Vamos lá, eu quero desfazer um pouco o mal entendido. O pessoal disse, a minuta está proibindo o magistrado de usar IA. Não, a minuta não proíbe. O que ela diz é o seguinte, se o tribunal oferecer uma ferramenta de inteligência artificial, né, essa do Rio é baseada no motor, né, do ChatGPT, a do Paraná é o Copilot, e outros tribunais estão ainda pesquisando como vão fazer. Mas, independente, se o tribunal oferecer, o magistrado deve utilizar a ferramenta corporativa. E por que isso? Porque na ferramenta corporativa eu consigo treiná-lo para dizer, você vai citar jurisprudência, você vai pegar dessa caixinha aqui, ó, do repositório oficial. Você não vai alucinar. Você não pode criar jurisprudência, você vai pegar daqui. Você vai citar, vai fazer a comparação de entendimento jurídico. Então vamos fazer uma comparação com a turma, o que é que a turma está entendendo, o que é que o seu tribunal está entendendo, para o sistema lhe alertar. Magistrado, o senhor vai dessa sentença aqui, ela está contrariando o entendimento sumulado da sessão especial, da turma especial, da turma recursal, que seja, né? E o magistrado poderá continuar divergindo da turma, mas ele vai ser avisado, pelo menos, que aquele entendimento ali é minoritário. Tudo bem, faz parte do jogo, cabe recurso depois, né? O que eu não posso é deixar a decisão na mão da máquina, que é isso que nós não queremos. Fora isso, no sistema corporativo, além do melhor treinamento, além de um melhor controle, ele me dá um instrumento de transparência para saber, poder comparar a decisão que a IA sugeriu ao magistrado com aquela que foi efetivamente divulgada, que pode ser um instrumento útil para a corregedoria. Mas, sobretudo, eu vou ter uma compartimentação de dados. Eu não vou entregar os dados que eu estou produzindo no tribunal, dos meus processos, para que o ChatGPT, o Copilot, qual seja o Gemini, use isso para treinamento. Porque veja o risco, você não só está subindo o processo inteiro numa nuvem coletiva, que pode usar aquilo ali para treinamento de outras atividades, como a minuta da sua decisão, juiz, eu quero dizer, o juiz que recebeu uma minuta de decisão, vai ter essa minuta disponível no sistema da Microsoft antes que ele assine. É um tremendo risco institucional. De forma que a ideia do CNJ é descer essas regras voltadas, sobretudo, para a construção de sistemas corporativos, e se puderem ser compartilhados, melhor ainda. Esse sistema do TJ-Rio ao qual me referi está na plataforma digital do Poder Judiciário, na PDPJ, e qualquer outro tribunal brasileiro pode usá-lo, né? Vai ter que configurar, evidentemente, uma meia dúzia de parâmetros, né? Configurar a nuvem compatível e tal, e vai poder usar o mesmo sistema, né? E isso é uma ideia que vai permitir a gente ganhar mais celeridade na implantação e, sobretudo, baratear custo, porque tem custo envolvido nisso. Esse tema do Rio, a estimativa é custar R$5 por decisão. É talvez um valor compatível, é mais barato do que o valor em horas homem que nós gastamos hoje para produzir uma decisão.
Porque temos que avaliar isso, né? Nós estamos remunerando também pessoas para produzir essas decisões manualmente hoje em dia. O desafio existe, né? Os tribunais talvez precisem de tempo para implementar isso, e enquanto os tribunais não oferecerem a solução corporativa, a minuta permite que o magistrado contrate uma IA individual, dentro de uma lista de IAs que o comitê do CNJ aprovará, né, com o objetivo de, pelo menos, garantir uma coisa: compartilhamento de dados. Melhor, não compartilhamento de dados, perdoe-me, não compartilhamento de dados. Existem algumas opções de IA disponíveis no mercado que já colocam isso nos termos de uso, que sua interação não será usada para treinamento, outras não. E aí, certamente, o comitê vai privilegiar, para orientar os magistrados na contratação individual de soluções de IA, pelo menos que contrate alguma dessas e garantam, né, essa compartimentação da base de dados. Eu não sei muito o modelo que você quer conduzir, Ana, eu não vou me estender mais para poder, né, fazer esse bate-bola, e depois, na sequência, você pode explorar algum outro detalhe. Luiz, muito obrigada. Foi um overview muito interessante. E conforme você estava falando, eu estou vendo aqui o desenho. A gente tem discutido muito o projeto de lei, e o que o judiciário está fazendo é, no fundo, um mecanismo de implementação de um sistema de IA responsável e um IA ético, né? E esse acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente utiliza a IA de uma maneira muito rotineira, muito cotidiana, e a gente precisa separar aquele uso que a gente faz do ChatGPT em casa para, às vezes, outro dia me falaram que muita gente usando para escrever carta para mandar para vizinho. Falar, eu nunca tive paciência de reclamar com meu vizinho, mas hoje em dia eu peço lá para o ChatGPT, ele me dá uma carta bonitinha, eu mando para o vizinho e reclamo de tudo agora. Eu ouvi 3 pessoas me falando isso, não tinha me ocorrido, mas fica aí a ideia. Então a gente usa de um jeito muito cotidiano, às vezes, o ChatGPT, e eu acho que é importante a gente entender que o uso da IA no Poder Judiciário não é a mesma coisa. Né? A gente está falando de um ambiente controlado, como você falou, um ambiente corporativo, um ambiente que tem parâmetros claros, que tem regras claras e, acima de tudo, que tem um conteúdo pré-determinado para justamente não gerar as tais das alucinações, para ele não criar jurisprudência, para ele não criar doutrina. E isso é uma discussão completamente diferente de um uso de uma IA generativa solta ou cotidiana, como a gente acaba fazendo, né? Fabrício, além de ter acompanhado ou estar acompanhando o grupo de trabalho no CNJ, também tem acompanhado muito de perto o processo de discussão de um projeto de lei em torno da regulamentação da inteligência artificial, e que traz dispositivo específico a respeito do uso da IA no âmbito do Poder Judiciário, ou no âmbito da administração da justiça, como fala o projeto. Fabrício, queria te contar um pouco, perguntar como é que você vê essa questão dessa ponte entre o projeto de lei e o trabalho que vem sendo feito no CNJ. O trabalho do CNJ precisa do projeto de lei para conseguir caminhar, ou, de fato, a gente está falando de iniciativas que são autônomas, embora complementares? Oi, Ana, obrigado. Luiz Paulo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse debate tão interessante. Prazer estar aqui com Bandeira também, ouvindo todo esse conhecimento acumulado que ele representa e a liderança que ele exerce lá no CNJ. Ana, veja, a discussão sobre legislação é uma discussão que antecede, tem fundo até sociológico, em certa medida, porque será que a primeira pergunta que deve ser feita, e que foi feita ao longo de toda a tramitação do projeto de lei no Senado, é: precisamos de uma lei sobre inteligência artificial? Essa foi a primeira e continua sendo a pergunta dominante. Por quê? Porque há quem defenda, com muita legitimidade, que nós não precisamos de lei alguma, de que a inteligência artificial ela está e pode ser regulada por todo o ordenamento que já está aí em vigor. Nós temos normas constitucionais que podem orientar de forma bastante suficiente, talvez, alguns aspectos da inteligência artificial, da aplicação da IA na sociedade. Nós temos leis infraconstitucionais, leis ordinárias, que também podem regular. No âmbito do judiciário, nós temos as legislações próprias que desenham a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Então, a primeira pergunta sempre se torna essa: precisamos de uma legislação? A resposta que o Congresso tem encontrado até agora é sim.
Precisamos de uma legislação. E por que precisamos? Porque a complexidade das relações sociais e uma visão antecedente de risco está se colocando de forma que precisamos dar uma resposta e criar um mínimo de organização em torno disso. É uma visão que encontra muita resistência ainda. Por quê? Porque uma vez que você supera o debate sobre legislar ou não legislar, porque qual que é a visão que a gente tem que ter? Legislar necessariamente é intervir. Legislar é criar uma moldura. Eu tenho a sociedade e eu coloco a sociedade numa caixinha, essa caixinha é a legislação, e eu crio todo um sistema em torno dessa moldura, um sistema de consequência, um sistema de comportamento, um sistema de benefícios, inclusive. Na medida em que isso cresce e ganha apoio, vem uma segunda fase do debate. É de que maneira legislar? Então, qual que é a fase em que nós estamos ali no Congresso Nacional, que é justamente o debate que o senador Eduardo Gomes realiza a partir da iniciativa da Comissão de Juristas, da qual eu fiz parte também, que propôs a minuta desse projeto de lei que tramita. Bom, qual que é a modelagem, qual que é a abordagem regulatória que nós temos que ter em toda a IA? É uma abordagem principiológica, é uma abordagem prescritiva, é uma abordagem híbrida? Qual que é a modelagem de regulação que a gente tem que ter em relação a esse assunto? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, e Ana, eu sei que você acompanha bem esse assunto, que tinha uma visão mais principiológica. Essa visão, ela praticamente foi superada em termos de propostas. O Senado, a Comissão de Juristas, ela foi para o outro extremo. Ela apresentou um texto até bastante carregado, eu reconheço, como membro da comissão, um texto muito prescritivo, muito denso e talvez bastante complexo de ser executado e implementado. Mas hoje o que se encontra na última versão do substitutivo do senador Eduardo Gomes é justamente uma modelagem híbrida. Ela possui princípios, ela possui diretrizes para uma flexibilidade regulatória posterior, inclusive a própria modelagem de complementação da lei por um agente regulador representa uma adaptabilidade necessária da legislação. É uma visão da legislação ou da minuta de legislação no sentido de que nós não podemos esgotar o assunto nessa lei. O assunto exige um acompanhamento evolutivo desse debate que nós não conseguimos antecipar. E até curioso, porque quando a Comissão de Juristas encerrou seu trabalho em dezembro de 2022, poucos meses antes havia sido o lançamento mundial do ChatGPT. Então nós passamos quase um ano inteiro trabalhando em regular essa IA que o Bandeira falou, que é uma IA já jurássica, por assim dizer. É uma IA diferente, é uma modelagem diferente. Então, isso trouxe um desafio necessário para poder atualizar. O projeto de lei que foi apresentado em função dessa minuta acabou sendo um projeto que não visualizou, não vislumbrou os riscos e os benefícios da IA generativa. Então, isso mostra de forma muito ilustrativa qual o risco de você legislar de maneira extremamente prescritiva. Então, esse debate acabou, eles têm evoluído. O Congresso hoje representa o locus adequado para isso, mas de forma alguma, Ana, já respondendo agora a segunda parte da sua pergunta, isso pode ou deve inibir iniciativas de outros poderes. O Poder Judiciário, qual foi a intenção por trás dessa proposta do ministro Barroso? Ok, sabemos que tem um debate no Congresso, mas nós temos uma necessidade atual e emergente de lidar com algum grau de atualização da própria normativa que já existe, porque o GT vai atualizar a resolução 332. Então, o propósito ali seria, vamos avançar com o assunto, evidentemente que se a legislação que o Congresso aprovar colidir com essa norma, virá uma atualização, é uma questão de responsabilidade pública. Mas todo o esforço do GT tem sido de dialogar. Inclusive, vários membros do GT fizeram parte da Comissão de Juristas e estão engajados no próprio debate no Congresso Nacional. Eu estou ali como membro, convidado pelo ministro Barroso, pelo amigo Bandeira, a professora Laura Scherto está ali presente, Juliano Maranhão está ali presente também, todos fomos membros da Comissão de Juristas e estamos ali trazendo um pouco dessa experiência. Então, de forma alguma, isso vai e deve ou pode impedir ou obstacularizar iniciativas de outros poderes que têm plena autonomia para isso. E vejam, não é só o CNJ que está fazendo isso, vários outros, até dentro do poder do próprio governo federal, várias agências reguladoras, dentro da sua autonomia, estão estabelecendo medidas de governança específicas de inteligência artificial. Não há lei ainda sobre isso, mas isso não impede, nem vai impedir. Veja o nível de maturidade do Banco Central em relação a esse tema.
todos que lidam ou estão inseridos aí na incidência da atuação do Banco Central sabem que o Banco Central tem atuado cada vez mais já regulando o assunto. A Anatel agora está promovendo uma rodada de levantamento de informações para verificar no setor de telecomunicações como é que está a aplicação da inteligência artificial para as operadoras de telecomunicação, para todo o ecossistema. São mais de 20 mil operadoras de telecomunicação no Brasil. E não só isso, vários outros. A Anvisa também está avaliando agora, em relação ao processo farmacêutico, a todo o processo de sua atuação, de sua competência própria, várias outras estão. E não só isso, o Poder Legislativo também tem aplicado, está buscando, de alguma forma, estabelecer a sua própria governança. Talvez o que a gente possa reunir de todos esses elementos, Ana, e aí eu tenho a sensação de que o Poder Judiciário vai sair na frente em relação a uma normativa emblemática sobre isso, é a visão de regulação. A modelagem regulatória que o CNJ está buscando discutir e que deve implementar é uma modelagem de IA responsável. Então, essa visão é a visão que deve pautar o elemento de governança. O que vai impedir o juiz de utilizar o ChatGPT ou alguma IA fora dessa relação que o CNJ ou esse grupo de trabalho vai propor como sendo possível? É um elemento que antecede o debate. Ética. O elemento ético tem que estar presente, mas não somente ele, tem que ter uma governança mínima em torno disso. Essa governança passa por políticas próprias e por normativas, passa por sistema de responsabilização também. O próprio magistrado que violar essas regras estará sujeito à própria jurisdição do CNJ e assim por diante. Porque vejam, usar a IA generativa é fenomenal. Eu hoje nem mais calculo com a calculadora, eu já peço para o ChatGPT calcular, porque ela é falada, gente. Tem até uma questão interessante sobre isso, Ana, eu sei que a gente está com um tempinho apertado, mas muitas pessoas que criticaram o excesso de tela já estão começando a valorizar a IA generativa porque ela está virando falada. Então a gente vai abandonar a tela porque a gente vai se comunicar com os robôs. Então, pelo menos esse vício a gente perde, ganha outros novos vícios, mas esse a gente perde. Então, veja, tudo isso gira em torno de uma necessidade de compreender que essa questão ela passa pelo elemento ético, mas ela tem que ter transparência, ela tem que ter um mínimo de visão de governança que permita o início e o meio e o fim adequado a uma visão de preocupação. Sem isso, a gente não sabe o que será. A IA generativa é maravilhosa, mas ela comete erros, ela não é perfeita, ela não é inteligente. A gente acha que ela é, mas ela não é. Ela é probabilística. Eu conversava agora com o nosso head de inovação, o Ícaro, ela é probabilística. Então, ela se baseia em elementos estatísticos. Se a maioria da sua base for inteligente, talvez a resposta dela seja inteligente, mas se a maioria dessa base for ruim, pode apostar que o que vai sair não vai ser bom para ninguém. Excelente, Fabrício, muito obrigada. Vou fazer uma confissão aqui. Você sabe que eu nunca tinha usado a IA generativa até um dia que encontrei o Fabrício, e o Fabrício falou: como não? Já fiz para isso, para isso, para isso, para isso. Eu falei: é mesmo? Me dá aqui a lista das que você está usando, que eu vou testar também. E eu descobri que ela não é inteligente. Mas eu acho que isso é muito importante. A gente fala a questão, né, da IA, e a gente vem com essa premissa de que há uma inteligência no artificial, e é o que o Fabrício acabou de falar. A IA, ela não é inteligente, ela é um exercício probabilístico, então ela precisa de um volume muito grande de dados e cada vez mais dados para ela tentar adivinhar o que acontece depois. E se eu não treinar ela não vai saber o que acontece depois. Quando começou a questão da IA, uma vez estava conversando com um responsável por um centro de pesquisa em IA, e ele estava discutindo a questão da IA que não é treinada com dados em português. E ele falou: vou te dar um exemplo muito bobo que a gente detectou recentemente. A gente estava colocando um texto na IA e a gente queria ter um output determinado, e a IA não conseguia entender que a palavra manga, naquele contexto, era essa manga. Para a IA era uma fruta. Por quê? Porque tudo que tinha sido imputado lá era uma fruta. Então, ela precisa que documentos apareçam mostrando que manga pode ser um pedaço da roupa, para ela conseguir
entender dentro de um determinado contexto que a manga é um pedaço da roupa. Então, eu acho muito importante isso, a gente desmistificar um pouco essa inteligência toda da IA. E daí, acho que voltando no teu ponto, é como é importante e como ela pode ser uma ferramenta útil para a questão de se organizar a jurisprudência, de se elaborar relatórios, mas quando vai na parte da decisão, aquilo tem que ser o magistrado, de fato, fazendo a decisão, porque a IA não é inteligente, não é a função da IA fazer isso. E aqui eu te pergunto, eu acho que, de certa maneira, o que o CNJ está fazendo é maravilhoso no sentido de ser bem o que o Fabrício falava a respeito do que o projeto de lei hoje prevê como caminhos de autorregulação, né, de códigos de conduta, de guias de boas práticas, que é a orientação na prática do como a IA pode ser feita dentro de uma determinada organização, com responsabilidades para o uso inapropriado e com treinamento, com capacitação, para que se entenda de fato o que esperar e o que não pode ser esperado daquela tecnologia. E você comentou que já tiveram 2 audiências públicas em torno da revisão da resolução, e acho que foi muito importante também quando você falou, olha, resolução sobre IA a gente já tem e funcionava muito bem. O que a gente está discutindo agora são os desafios da IA generativa. Qual que é o timing para isso acontecer? Minha ideia é submeter ao plenário do CNJ esse ano ainda a resolução, lógico. O plenário tem seu tempo, né? Alguém pode pedir vista, pode levar algum tempo para devolver, mas eu gostaria de ver isso resolvido, né? Se não este ano, no início do ano que vem, isso estaria votado no CNJ. Até porque meu mandato termina em fevereiro, então eu preciso entregar isso a tempo. Mas, lógico, evidentemente, não é meu timing que vai regular o tempo da resolução. Mas eu queria aproveitar um gancho do que você falou, Ana, e abordar um detalhe que a gente não está, talvez, suficientemente atento. Porque a gente pensa muito na IA generativa, construir a decisão judicial diretamente. Mas tem uma série de aplicações ao redor do judiciário, né, da atividade do judiciário, que pode tornar a IA muito útil. Transcrição de audiência, por exemplo. Né? Transcrição de audiência, você vai dizer, poxa, mas será que precisa? Para quem está julgando, é muito mais fácil folhear a transcrição do que assistir um vídeo de 2, 3 horas para achar o que você quer exatamente. Né? E quando você usa uma transcrição, tipo aquela que a gente tem no Microsoft Teams, por exemplo, que não é treinado para o uso jurídico, ela transcreve errado. Eu já vi, ninguém me contou não, até sei que se fala com piada, mas eu já vi uma audiência que estava sendo transcrita ao vivo, e o advogado falou excelentíssimo juiz, e saiu escrito lá, excelentíssimo juiz. Que no caso concreto podia até ser verdadeiro, mas certamente não é o que o advogado quis dizer. Então perceba, a utilização da IA em diferentes contextos, dependendo do treinamento, ela pode e deve ser estimulada. Na resolução, uma coisa que foi muito discutida na audiência pública, geralmente elogiada, foi a gente tentou classificar os riscos das diferentes soluções que eventualmente podem ser aplicadas no judiciário. Acabei de dar um exemplo da transcrição, que é uma atividade de baixo risco. Mas podemos imaginar uma atividade de médio risco. Por exemplo, eu estou a mesma audiência que eu me referi agora há pouco, que eu pedi para a IA transcrever, né, eu vou querer usar a IA para avaliar o semblante, a voz, o eventual nervosismo de uma testemunha, para que a IA possa dizer ao juiz, olha, aqui existe uma probabilidade de 50%, 80% ela está mentindo. Todo mundo aqui já viu algum filme de Hollywood, o cara com um polígrafo aqui no braço, medir a pressão, tal. Isso é muito pouco provável de encontrar isso no Brasil, eu nunca vi ser usado. Né, mas você pode sim desenvolver ferramentas de IA para isso. Você pode desenvolver ferramenta de IA para encontrar pessoas na rua, encontrar foragidos da polícia na rua. 2 países do mundo já estão usando isso hoje. A Ucrânia, numa situação de guerra, eles estão usando para detectar soldados russos nas ruas, e a China já usa mesmo para prender gente, para prender foragido. Hoje, no nosso sistema, na resolução proposta, isso é uma atividade vedada. A gente avaliou que esse é um tipo de aplicação que não estamos maduros ainda para usar. Certamente, você imaginar que aquelas câmeras de segurança, geralmente borradas no escuro,
né, tem uma qualidade baixa, e você joga isso num banco de dados gigantesco e pega a imagem na rua, né, do cidadão, certamente será um cidadão pardo da zona periférica, hipossuficiente do ponto de vista financeiro, né, que vai perder o seu dia de trabalho no emprego dele porque a polícia parou ele no meio da rua para levar ele para a delegacia. E não tinha nada a ver com a história. Então, a gente tem que ter mais cuidado com um avanço de certas práticas novas, mas a ideia é estimular os tribunais a bolarem novas aplicações de IA que estejam na plataforma digital do Poder Judiciário, que sejam compartilhadas para todo mundo, que sejam auditáveis, né, que a Corregedoria consiga verificar o uso que está sendo feito. E me parece que esse é o melhor mecanismo para ganharmos eficiência na entrega da jurisdição no Brasil. Eu vou lhes dar uma informação que eu falei mais cedo, hoje, na abertura da FENALOR. Tive um painel com o Alexandre Zavalha, e Alexandre trouxe a informação, acabou de chegar de uma conferência na Alemanha, onde ele disse, puxa, impressionante como o mundo está recebendo bem as notícias que o Brasil leva. O Brasil está na vanguarda da aplicação de tecnologia no judiciário. E o Zavalha disse isso, e eu na sequência, compartilhei minha experiência. 2 semanas atrás eu tive em Washington, num evento da OEA, né, onde estavam todos os países das Américas representados, e alguns europeus foram lá convidados também, Alemanha, França, Itália, Grécia. E lhes digo, sem medo de errar, né, não há país hoje no mundo que esteja usando tanta tecnologia no judiciário como o Brasil. Se chega nos Estados Unidos e pergunta sobre o processo eletrônico, eles vão lhe dizer que Massachusetts tem, que na Califórnia tem, mas que o Wyoming não tem, em Wisconsin ainda é papel. É uma gestão estadualizada mesmo da justiça americana. Ele não tem um órgão nacional como o Brasil passou a ter quando criou o CNJ. Então, tirando países como Letônia e Estônia, que nasceram na década de 90 já digitais, e que não têm, evidentemente, porte para ser uma comparação justa com o Brasil, tirando esses dois, o Brasil é, sem dúvida, o país que está mais à frente, que está discutindo coisas que os outros já estão nos princípios. Como disse agora há pouco o Fabrício, vamos regular de forma principiológica ou vamos descer na minúcia? A maior parte dos países do mundo estão regulando princípios, porque ainda não existem soluções práticas sendo aplicadas hoje no judiciário, como nós já temos. No caso concreto do Brasil, inteligência artificial generativa funcionando em operação no Rio e no Paraná. E daqui a pouco vai ter em São Paulo, daqui a pouco vai ter também em Pernambuco e no país como um todo. Nossa luta qual é? Tentar criar uma regulação que não iniba o desenvolvimento, né, que permita a criatividade, que permita usar os dados de forma consistente, que melhore a segurança da jurisprudência. Eu tenho muita fé nesse recursozinho do sistema, avisar o magistrado que ele está contrariando, sabe, a jurisprudência do tribunal ou do STJ, ou o que é que seja. Porque às vezes o magistrado erra por desconhecimento também. Ninguém é uma enciclopédia. Né? Então, acho que pode favorecer uma jurisprudência mais linear, né, mais rápida, né, e, se Deus quiser, ainda com controle humano. E é o que nós precisamos ter. Muito bom, esse ponto é muito importante da gente falar, né? A IA não é como se falava antigamente, um black box, e que o homem não sabe o que acontece e como domar, né? Então, acho que isso é muito importante. E, Fabrício, caminhando aqui para o final, 2 minutinhos, para te ouvir um pouco, como é que você vê essa questão da resolução do CNJ? Ela é suficiente para, junto com um projeto maior, trazer mais segurança jurídica para a gente diminuir o volume de processos e, na linha do que você falou, que eu acho muito importante, garantir um pouco mais de consistência, porque às vezes é isso, o juiz pode até discordar, mas creio eu que no mais das vezes é desconhecimento de jurisprudência já estabelecida. 2 minutinhos. Bom, sempre um desafio, né? Se alguém encontrar a fórmula mágica para diminuição de número de processos, por favor, apresente logo, porque a gente precisa realmente enfrentar essa problemática no Brasil. E, evidentemente que diminuição do número de processos não é algo que diz respeito apenas à capacidade de julgamento. Ela diz respeito também a um intuito de litigância que é cultural, em grande parte. O acesso ao judiciário, são tantos elementos, metas jurídicos, que talvez seja difícil responder isso e atribuir isso a uma tecnologia como solução. Mas eu tenho certeza que a inteligência artificial, como várias outras ferramentas, ela vai racionalizar e ela vai ampliar a eficiência sobre esse processo. O que não quer dizer que vai reproduzir os efeitos que a gente deseja, porque a capacidade humana também de encontrar
subterfúgios e manipular estruturas de poder para obter benefício próprio também é significativa, né? Quanto a gente vê agora a litigância predatória, é um tema que o CNJ está enfrentando e que o STJ está julgando, é um tema extremamente complexo. E o que é litigância predatória? Senão uma manipulação do sistema jurídico. É um abuso do direito, de um direito constitucional. Então a gente tem dificuldades que são sistêmicas, Ana, mas eu tenho certeza que se a IA não vai trazer a solução, a ausência dela seria um problema. Ou seja, temos realmente que capacitar e instrumentalizar o Poder Judiciário com as ferramentas adequadas, com o conhecimento. Eu gostei muito quando o Bandeira falou sobre capacitação, porque é fundamental você capacitar. A utilização de uma ferramenta como essa precisa de conhecimento, precisa de noções básicas sobre os reais efeitos e a capacidade verdadeira que essa ferramenta tem de entregar. Então, precisamos de investir em capacitação e, obviamente, que o poder público precisa de orçamento, né? O magistrado não consegue fazer milagre, muitos deles até pagam no próprio bolso, como a gente viu no GT, o uso de algumas ferramentas, porque não tem as condições adequadas sistêmicas. Mas tudo isso, evidentemente, que passa por orçamento público. E isso depende de política orçamentária, de política pública. Tendo a política adequada, a gente talvez consiga seguir uma direção razoavelmente aceitável. Esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil, né? Nós precisamos já caminhar para a conclusão. Queria ver se a gente tem uma pergunta antes de encerrar o painel. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada demais, Luiz, Fernando e Fabrício, pelo debate, que foi riquíssimo. Obrigada ao Jus Brasil por oferecer esse espaço e ao LP por me ceder o espaço de moderação entre esses dois feras no tema. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde.